Podcast Revista Odonto Nordeste. Olha só, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, o nosso podcast está no ar. Hoje, neste episódio, nós vamos falar com o Dr. Ângelo McLuff, que é lá do Amazonas, né? Vai falar um pouquinho do seu trabalho, né, na região ali. Então a gente vai conversar bastante com ele, tá bom? Dr. Ângelo Ismael da Silva McLuff, graduado pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, especialista em ortodontia pela FUNORTE, capacitação em implantodontia pelo CEP-Educar Manaus, foi coordenador de saúde bucal do município de Barreirinha, no Amazonas, de 2012 a 2016, e idealizador de um projeto lindo na região lá que chama-se Boi Bumbá Dentuço, premiado em 2014 pelo Ministério da Saúde. Semifinalista do Prêmio Inovare da Rede Globo em 2015 e eleito o melhor projeto do Brasil em 2016 pelo Prêmio Colgate. Atualmente exerce seu trabalho no estado do Amazonas, nos municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramo e Parintins. Eita, coisa boa! Vamos lá conversar um pouquinho com ele aqui. Doutor Ângelo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast da revista Nota Nordeste. Tá bem? Me conte aí como é que você tá, tudo bem? Evaldo, primeiramente agradecer a você e a toda a equipe da revista Odonto Nordeste pelo convite, né? Para mim é uma honra muito grande poder estar participando desse podcast tão importante, né? Para mostrar um pouco do nosso trabalho e também do trabalho que a gente executa aqui no estado do Amazonas, que é com muito carinho que a gente leva saúde bucal aí para esse povo ribeirinho aqui da nossa região. Pois é, doutor Ângelo, eu estou vendo aqui, é claro, o prazer é nosso em receber você aqui com a gente, dedicar um pouquinho do teu tempo, né, que a gente sabe que é corrido aqui para a gente, para falarmos um pouquinho do teu trabalho nessa região. É, a gente já começa querendo saber desse trabalho que você exerce aí na região, que eu vejo que você viaja aí os municípios. Eu não falo só nesses 3 municípios que você atua fortemente, mas você também atua em outros locais da região. E eu queria entender melhor um pouquinho desse teu trabalho, né? Você que é ortodontista também, como é que funciona essa tua parte aí nessa região ribeirinha, vamos dizer assim. Pode se dizer, doutor Ângelo, que aí é o Baixo Amazonas? Amazonas. Aqui no Certo, Amazonas, a gente é dividido em Altos Solimões, que é de Manaus para cima, né? O médio e o que é a região de Manaus e o baixo Amazonas, que é onde nós estamos aqui. certo. Eu já estou na fronteira com o estado do Pará. Meu município já faz fronteira com o estado do Pará. Ah, tá. Já faz essa fronteira aí, né? Legal. E como é o teu trabalho nessa região? Atualmente, Evaldo, eu tenho atuado apenas em ambiente particular, né? Desde 2017, eu tenho o meu consultório desde o ano de 2014, aqui em Barreirinha, onde eu estou no momento, né? E desde 2015 que eu sou dentista parceiro com uma colega de trabalho também em Bolsa do Ramos, consultório da doutora Ana Clícia Santos. E também desde 2015 que sou dentista parceiro em Parintins, na Clínica Referência Odontológica, que é do Dr. Francisco Marinho. E já realizei também outros atendimentos no município de Inhamundá, em parceria com um consultório Brilhante. Fiquei por um ano indo em Inhamundá também, que é o último município do estado do Amazonas que realmente faz fronteira com o Pará. Inhamundá é uma ilha, então a ilha é Amazonas, do outro lado tem a cidade de Faro, que já é Pará. E também atendi o município do Pará, que é o município de Terra Santa, logo depois de Inhamundá. Cheguei aí a Terra Santa também por um período. Mas atualmente eu estou atendendo em Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Parintins.
Legal. Me fala um pouquinho, eh, da tua trajetória, Ângelo, porque eu te conheço assim como dentista das águas, né? Que tu viaja aí a região todinha. E esse trabalho que você faz aí é como ortodontista? Na verdade, minha história começa da seguinte forma: eu sou aqui do município de Barreirinha, mas na minha adolescência eu fui para Manaus para estudar, né? E a gente acaba tendo outros planos de vida, criando outros horizontes, mas o destino me trouxe de volta. Quando eu cheguei na fase do TCC, no meu curso de odontologia, eu resolvi fazer um curso realmente que eu pudesse vivenciar na prática que a odontologia poderia melhorar dentro da minha comunidade. Então, resolvi fazer um levantamento epidemiológico aqui no meu município, né? E onde eu constatei que existia um alto índice de cáries no grupo, na faixa etária que eu estudei, que foi crianças de 6 a 12 anos, né? Enquanto o SB Brasil preconizava que até o ano de 2000 o índice de cárie no Brasil pegasse próximo de 2, aqui em Bahia, em 2009, nós estávamos em 4,9, né? E dependendo da faixa etária, já chegava até 6,9. Poxa, E não isso. Aí foi um TCC que me trouxe bons resultados dentro da universidade, muitos elogios. E logo em seguida, aqui na Universidade do Estado do Amazonas, nós temos, nós ingressamos 3 cursos juntos, medicina, odontologia e enfermagem, né? E também no último período, a gente realiza o estágio rural em saúde coletiva, onde os 3 cursos novamente se encontram e vão passar 45 dias em um município fora de Manaus, né? Os municípios parceiros, para desenvolver as atividades de educação e promoção de saúde e também atendimento dentro da unidade básica de saúde, para vivenciar na prática o que a vivência do povo ribeirinho mesmo, que é totalmente diferente daquela parte clínica que a gente aprende dentro da universidade, né? certo. Então, apareceu a oportunidade de eu retornar para cá com um contrato, concluí o curso em 2011 e já saindo do estágio rural já recebi o convite para início de 2012 já estar aqui. Então, logo que eu cheguei aqui, fui convidado para ser o coordenador de saúde bucal do município de Barreirinha, né? Que eu aceitei com muita honra também. E o que que eu fiz? Aproveitei esse meu trabalho de TCC para trabalhar em cima desses índices que nós havíamos coletado, né, durante a pesquisa. E como aqui nós estamos ao lado de Parintins, Barreirinha está ao lado de Parintins, e Parintins existe a cultura do boi bumbado, garantido do caprichoso, então aqui a raiz do boi bumbá é muito forte. E a gente percebe que as crianças, desde cedo, elas aprendem a brincar o boi bumbá, aprendem as toadas, aprendem a dançar. Então foi quando eu tive a ideia de criar uma atividade lúdica, né, que foi esse projeto chamado Boi Dentuço, que é um boi de promoção em saúde bucal, onde eu peguei os personagens do Alto do Boi Bumbá, que são apresentados em Parintins, e transformei em personagens da saúde bucal. Por exemplo, em Parintins, existe um personagem chamado Sinhazinha da Fazenda, que é a dona da fazenda, a filha do dono da fazenda. Durante a apresentação, ela dança com o boi, alimenta o boi com sal e capim, existe uma cênica. E no boi dentuço, a sinhazinha fazia o mesmo contexto, só que ela escovava o dente do boi e passava fio dental. E todas as toadas, que são as músicas, elas foram transformadas em paródias que remetiam à questão de escovar os dentes, né, diariamente, passar o fio dental, enxaguante antibucal, visita regular ao dentista. E foi um projeto que deu muito certo, a comunidade abraçou, né? Em 2014, nós tivemos a oportunidade de apresentar na 4ª Mostra de Experiências de Atenção Básica em Brasília, onde nós ficamos entre os 100 melhores projetos do Brasil. Ganhamos uma publicação na revista Saúde da Família. Em 2015, nós fizemos uma parceria com o Judiciário, onde as transações penais, os processos de transações penais que iam ser convertidos em pagamentos de multa, tipo rancho, alguma coisa do tipo, eram convertidos em pagamentos, compra de
escovas infantis e cremes dentais também, e nós doávamos para as crianças do projeto, né? E fomos semifinalistas do Prêmio Inovar na categoria Justiça e Cidadania, por essa parceria que firmamos com o Judiciário. Em 2016, nós tivemos a felicidade de ficarmos em primeiro lugar como o melhor projeto do Brasil, do Prêmio Colgate do Brasil. Ganhamos 5 mil kits de higiene da Colgate, um creme dental, sabonete, escova. Eu, particularmente, como profissional que executei o projeto, ganhei um consultório completo da Colgate. Foi uma conquista muito grande aqui para a gente, porque nós estamos competindo com grandes centros, grandes projetos de outras cidades, né? Inclusive Sul, Sudeste, que eles têm projetos maravilhosos. Nós tivemos a honra de ficarmos em primeiro lugar. Então, foi uma conquista muito válida para a gente. E era um projeto, Evaldo, que a gente tinha o dia, digamos, o dia D de apresentação, onde existia, sempre na abertura do Festival Folclórico aqui do município de Barreirinha, onde a gente tinha uma média de 10 a 15 mil pessoas assistindo. E durante todos os anos a gente tinha o trupe do Boi Dentuço, que tinha o Boi Dentuço, o Zé Gotinha e a Peppa. Um falava da higiene bucal, o outro da higiene corporal e o outro da importância das vacinas. Então, um projeto que deu muito certo, né? Ele parou em 2017, porque eu me desvinculei da atenção básica, mas esse ano, coincidentemente, em primeira mão aqui para vocês, o projeto está voltando novamente. Nós já estamos conversando, firmando parcerias aí com alguns profissionais, inclusive com a Prefeitura Municipal também, que vai dar todo o suporte para a gente, para que esse ano o projeto volte com força total e a gente possa novamente resgatar essa autoestima da garotada aqui. Porque era um projeto que era muito bonito de ver, que os pais me procuravam depois. Poxa, doutor, depois que o meu filho começou a participar do seu projeto, ele escova os dentes diariamente, eu não preciso estar monitorando, eu vou escovar na frente dele, ele fala que está errado, não é desse jeito, é desse jeito. Então, era muito legal esse feedback com os familiares. Então, a gente via que realmente era um projeto onde a criança se aprendia, colocava em prática e ela se tornava multiplicadora do que a gente estava ensinando ali no projeto. Então, se Deus quiser, vai dar certo, a gente vai voltar com força total novamente. Legal, na verdade já deu certo, né? Só em esse projeto já voltar, né? Que a- os meios aí que você deve ter trabalhado para poder conseguir esse projeto para a tua região aí é bem importante. Eu tive a oportunidade de assistir um vídeo até teu aí de uma gravação de uma emissora de TV que fez aí uma alusão a esse teu esse teu projeto que ficou muito legal. Além da caricatura, né? O Boi Dentuço é uma graça, viu? Eu vi lá. Bom, tem um sorrisão, os dentes saudáveis, tem toda uma contextualização. Por exemplo, É, aqui no Boi de Parintins existe o ritual, né? No Boi Dentuço, as tribos indígenas cada tribo era um dente, né? Tribo dos dentes incisivos, tribo dos dentes caninos, tribo dos dentes premolares, tribo dos dentes molares, e tinha também a tribo das bactérias. E durante o ritual, era o ritual da Boca Nova, onde os dentes saudáveis travavam uma batalha com a tribo das bactérias, e era uma brincadeira muito legal, a garotada aprendia brincando a importância de cuidar da saúde bucal. a gente vê vários projetos, né, pelo Brasil relacionados à odontologia, quando você fala a odontologia para crianças também, jovens e adultos, né? Isso é bem importante. Mas me fala um pouquinho hoje da ortodontia, e eu quero voltar depois para falar mais desse projeto um pouquinho. Fala um pouquinho do teu trabalho na ortodontia hoje nessa região. A gente sabe que a ortodontia ela vem mudando nos últimos 10 anos, né? Vem evoluindo bastante. E hoje, Ângelo, quando a gente fala de ortodontia, doutor Ângelo, quando fala de ortodontia, como é que você
falaria com relação aonde, na região que você trabalha, como é que ela está? Vamos fazer uma comparação da ortodontia aí de 6 anos atrás ou 10 anos atrás para a ortodontia de hoje. Eu trabalho com ortodontia aqui na região desde 2015, né? A gente está sempre buscando atualização, está sempre buscando se aprimorar. E a nossa maior dificuldade desde então aqui são os exames de imagem, né? Por exemplo, aqui em Barreirinha, a maior dificuldade é o exame de imagem. Sempre que o paciente precisa de um tratamento, a gente encaminha ele para a cidade de Parintins para que ele possa fazer os exames de imagem, que aqui nós não temos exame de imagem, né, na cidade. Então, hoje, a maior dificuldade para se iniciar são os exames de imagens, os registros, né, para que a gente possa realmente fazer um planejamento de qualidade. Mas, assim, o bom é que as pessoas também, elas entendem a importância desse cuidado e elas seguem as orientações e elas buscam realmente esse tratamento. Então, a gente tem uma cartela de clientes muito boa aqui e a gente está sempre buscando atualização. E Ângelo, Não, como é? aqui eu também sou com a ortodontia, né? Sim. Trabalho com a... faço uma clínica geral. Eu trabalho com a implantodontia também, para concluir os mestrados de orto, porque Uhum. aqui, como eu te disse, ainda existe a cultura da extração dentária, né? Infelizmente, tem muita gente carente, o poder aquisitivo da maioria da população ainda é baixo, e nem todo mundo tem acesso a um tratamento odontológico, a um tratamento especializado. Aqui não tem centro de especialidades odontológicas, né? Então, a maioria das pessoas ainda existe muito essa cultura da exodontia, da motivação. E a gente está tentando, buscando também com esse nosso projeto, fazer com que a gente possa reverter esse quadro, né? Então, bora aproveitar aqui o canal da Nota Nordeste e chamar aí essas pessoas que querem, né, investir seu tempo, né, e até investir seu dinheiro também, né, porque tem gente aí que quer investir em outros municípios aí ao redor, que tem condição de levar. Eu sempre digo assim, Ângelo, sempre tem alguém escutando. E essas pessoas, elas querem ou investir seu tempo, ou investir seu dinheiro, aonde realmente tenha sentido, né? E como você fala, Evaldo, falta um centro aqui de imagem, diagnóstico. De repente alguém pode levar isso para a Barreirinha e a região que você trabalha aí, para que você possa ter mais celeridade no teu trabalho. Que são muito próximos, né? Então, existe uma demanda, uma alta atividade entre os municípios aqui. A gente não tem ligação por estrada, a ligação é toda por rio, mas são trajetos curtos, não são longos. Uma Certo. hora, E 40 minutos. legal. E me diz uma coisa, Ângelo, todo dia você está numa cidade, ou como é? Passa uma semana numa, uma semana outra. Eu Eu vi um dia fico desse mais. você viajando aí Eu pela... geralmente fico durante a semana aqui, aí ao final de semana eu passo no outro município. Geralmente passo 3, 4 dias em Boa Vista, Parintins, né? E aí retorno para cá. E eu me Porque lembro eu bem tô, de uma história, Ângelo, que você estava eu tô num consultório, eu não me lembro qual município. Você estava atendendo e de repente faltou energia no município, né? Você teve que parar tudo, sentou e não tem o que fazer, né? já aconteceu, já aconteceu. De eu estar, e especificamente aquela data para atender e parar tudo, não ter energia, foi em Boa Vista do Ramos, e eu tive que interromper o atendimento porque não teve energia. Então, eu tive que fazer uma viagem extra novamente no final de semana seguinte para eu conseguir atender o público que eu tinha deixado de atender na data que eu tinha ido anteriormente. E Ângelo, você como A profissional da viagem, odontologia, né, que durante a essas gente, viagens, que a gente tendo sabe vários. que não é fácil. Como é que tu encara isso, homem? Como é que você encara esse trabalho aí que às vezes não te dá o retorno
que você esperava naquele dia, naquele tempo? Como é que tu encara essa dificuldade toda? Então, durante esses mais de 10 anos aí, 10 anos nessa viagem itinerante, eu já passei por vários perrengues, né? Várias situações. Eu procuro encarar de forma mais levar na esportiva, né? Não tentar me estressar, não tentar me ficar aborrecido com aquela situação e tirar o aprendizado de tudo. A vantagem também é que a gente acaba fazendo boas amizades, né? Quando não dá para atender, a gente acaba fazendo uma visita para um amigo, confraternizando, estreitando laços de amizade. Mas, assim, já fiquei à deriva no meio do rio, já fiquei à deriva sem sinal, já passei, tipo, uma situação voltando de Terra Santa para Parintins, que nós ficamos 3 horas à deriva, sem sinal de celular, sem resgate, com fome, e em situações assim que, se eu te relatar aqui, dá para a gente montar uma revista de histórias aqui. Isso é legal, vou querer saber depois dessas histórias. Legal assim, né? Porque depois que passa o perrengue, que nem você falou, fica aquela história que você leva para a vida, né, Ângela? Um exemplo, né, que você leva para a vida. Sim, sim, a gente acaba aprendendo muita coisa. É muita experiência mesmo para bagagem. E me- Inclusive, essa questão de, de área de atuação aqui, inclusive, Evaldo, eu acabei fazendo um pouco de tudo, eu faço ainda, porque, como eu te falei, aqui a gente tem uma precariedade de profissionais. A gente tem um número de clínicos gerais, mas a gente não tem muitos especialistas. É diferente de um grande centro, por exemplo, que eu posso abrir meu consultório, posso ter o orto, posso chamar um dentista parceiro para ser o endo, para ser o implanto e assim vai. Uma vez, inclusive, um dos meus professores dos cursos me falou: por que você não foca só nisso? Eu falei: mestre, acontece que lá no anterior eu tenho que ter experiência de um pouco de tudo, porque em ponto de tudo ali não tem especialista. Então, eu fiz a orto como minha especialização principal, aí fiz a capacitação de implantodontia, né? Fiz capacitação de endodontia pela técnica rotatória, com a Margarete, inclusive. É, legal. Aí fiz capacitação, já falei capacitação em implante, capacitação em endo, né? A capacitação em harmonização facial, que você me incentiva, inclusive, a continuar, mas eu tô, Sempre. quem sabe a gente entra nessa residência aí, né? Então, vamos lá. Mas assim, a Ó, gente, na medida do possível, Evaldo, eu estou sempre em constante aprendizado, eu sempre estou buscando conhecimento, me atualizando, e sempre tentando buscar as melhores técnicas para a gente ofertar aqui para os nossos clientes, né? Que, apesar de todas as dificuldades, a gente sempre está trazendo coisa boa e novidade porque eles merecem. então, Ângelo, me fala uma coisa. Você, como coordenador de saúde bucal do município, lá em 2012 a 2016, né? Pelo que eu vi aqui, qual foi a tua grande dificuldade nessa época e se ela perdura até hoje? Nessa época, a nossa maior dificuldade foi com os insumos dentro do que era disponibilizado para a gente, né? E o número de profissionais também. Na época que eu vim, eu era coordenador e atuava como cirurgião dentista também na unidade básica de saúde. E além Sim. de mim, nós tínhamos apenas mais 2 dentistas, né? E aí nós conseguimos montar 20 pontos coordenadores, buscamos e conseguimos começar a implementar as equipes de saúde ribeirinha aqui no município. Então, nós levamos para os distritos aqui, que são as comunidades que têm mais de 1.000 habitantes. Hoje já tem mais 12 dentistas no município de Barreirinha. Tem 15 no total, né? E na época que eu cheguei, eram dentro da atenção básica, eu estou falando, né? Sim, Quando eu cheguei, eram apenas 3. Então, hoje, as comunidades rurais elas já têm disponível cirurgiões dentistas, mas, infelizmente, para eles também, eles ficam limitados para fazerem muita coisa, porque
nem todas as unidades têm uma cadeira odontológica funcionando, né? Nem todas as unidades têm insumos, então eles trabalham muito a educação e promoção em saúde, que é muito importante, mas também na parte clínica, eles são obrigados a fazer ainda a mutilação, a exodontia, né? Porque é o único material que está mais disponível que dá para fazer, porque, na verdade, em muitos casos, eles acabam improvisando o atendimento, né? Quando eu cheguei aqui, a maioria desses lugares, dessas comunidades não tinha unidade básica de saúde. E nós fazíamos viagens diárias para uma comunidade. Aqui, inclusive, Evaldo, só a efeito de informação, aqui no município de Barreirinha, fica a reserva indígena Saterê-Maué, povo Saterê-Maué. Certo. Então, a gente fazia essa visita para a área indígena, né, para a reserva indígena, e lá a gente fazia o atendimento, às vezes na sala de aula da escola, numa cadeira, uma carteira lá da escola, às vezes embaixo da árvore, porque aquelas pessoas que estão ali estão necessitando, né? A gente precisa, de certa forma, aliviar a dor daquela pessoa que está ali naquela comunidade. Mas foram experiências muito válidas para a minha vida. Hoje a realidade já é outra. Hoje o município já tem uma unidade básica fluvial, né? Que já sai, tem todo o suporte ali dentro dessa unidade básica fluvial, que ela sai daqui da sede do município, vai pelo rio até a comunidade mais distante, aí ela consegue levar equipe de uma unidade básica de saúde completa, com médico, fisioterapeuta, dentista, enfermeiros, técnicos, enfim. A realidade é outra, melhorou bastante coisa, mas quando eu cheguei para cá, foi um aprendizado mesmo, era uma realidade totalmente diferente daquela que a gente aprende dentro da clínica ali na universidade, né? Campo cirúrgico, tudo estéreo, tudo bonitinho. E aqui, dentro dessa, dessa saúde bucal mesmo ribeirinha, muitas vezes a gente tem que ir no improviso. Nem sempre a gente tem o raio-x de fazer uma exodontia, né? A gente trabalha um pouco no escuro, contar com a sorte, Deus abençoando o nosso trabalho e a gente fazendo direitinho dentro das possibilidades. É isso aí, vai dar tudo certo. Agora eu quero voltar de novo ao Dentuço, ao Boi Dentuço. Eu achei fabuloso, bacana o projeto, né? E eu quero te ajudar também a propagar a Revista do Nordeste, ela apoia toda a área social, entendeu? A gente tem essa pegada também. Você está aí me apresentando, mas eu já estou pensando aqui numa pessoa que vai poder te ajudar com esse projeto aí no Amazonas, que eu vou falar com ela ainda depois, entendeu? Ela vai assistir esse vídeo para que a gente possa fortificar. Eu costumo dizer, Ângelo, que há possibilidades, né? E o que a gente puder ajudar nessa área, a gente faz, porque a gente sabe que você é um cara sério, você trabalha sério e vale a pena investir, né? E você no município onde você está, em toda a região, que eu sei que você vai fazer um belíssimo trabalho. E faz um belíssimo trabalho. Mas eu quero saber o seguinte, me conta, como surgiu essa ideia do Boi Dentuço? Você falou um pouquinho ali, mas eu queria aprofundar mais um pouco. Quando eu fui chamado para ser coordenador da atenção básica, ou desculpa, da saúde bucal, eu quis fazer algo diferente, né? Eu falei, na verdade, desde quando eu entrei na odontologia, eu já pensei, cara, esse curso é o curso que eu quero, porque, só para de formação também, eu fiz na Universidade Federal Economia. Antes de ser dentista, eu sou economista. Eita, E aí, e eu tinha odontologia ali, mas você achava que não tinha tanta possibilidade de passar numa universidade pública, enfim. Chegou um momento que eu falei, não, vou me dedicar, vou fazer vestibular, fiz vestibular e consegui, graças a Deus. E desde o primeiro período que eu falei, era esse curso mesmo que eu queria. Então, me identifiquei na odontologia desde sempre. E eu falei, eu quero fazer tudo diferente do que eu fiz na Universidade Federal. Na Federal, eu tinha que trabalhar, um monte de coisa. Na estadual, que foi da Odonto, como era um curso integral, eu tive que abrir mão de tudo e me dedicar somente aos estudos. E eu falei,
tudo que eu não tive oportunidade de fazer dentro da Universidade Federal, eu vou fazer aqui na do Estado. Então, fui de grêmio estudantil, busquei melhorias com a universidade, ajudei na conclusão da Policlínica Odontológica da faculdade. Então, vivi a universidade. E da mesma forma, quando eu recebi a proposta para vir para cá, para Barreirinha novamente, eu falei, eu quero ir, mas eu não quero ser apenas mais um profissional lá. Eu quero ir para ser um diferencial, eu quero ir para somar, eu quero ir para contribuir realmente com a população do meu município. Então, como eu consegui fazer esse levantamento epidemiológico, isso já me deu um leque para tentar trabalhar dentro disso aí. De que forma eu poderia buscar meios para reduzir os índices de CPOD dentro do meu município. Então, assistindo as brincadeiras de boi aqui, né, foi quando eu tive a ideia. Já sei, vamos criar um projeto que ele possa impactar em toda a família, desde a criança até o avô. Então, a gente pensou nessa criação do Boi Impulso, porque ele tem uma raiz muito forte com o boi bumbá, todo mundo aqui gosta, a gente já nasce aqui no Amazonas, você já nasce garantido ou caprichoso. Então, a gente aprende desde cedo as toadas. Então, quando a gente pegou as toadas, que são as músicas, e transformou em paródias, falando sobre a higiene bucal, a criança aprendia aquela toada que ela já conhecia do Garantido Caprichoso de forma lúdica. Então, era mais fácil para ela aprender e decorar. Então, falava de escovação, da higiene bucal como um todo, né? Então, deu muito certo. E quando nós pensamos em transformar os personagens do Alto do Boi em personagens da saúde bucal, aí deu muito mais certo ainda. E foi mais impactante porque a gente conseguiu fazer com que essa apresentação oficial fosse na abertura do Festival Folclórico daqui. Então, teve um impacto em massa aqui nas famílias, né? Porque todo mundo vai para assistir, crianças, adolescentes, adultos, idosos, e foram, graças a Deus, foi um projeto que deu muito certo, e se Deus quiser, esse ano a gente vai voltar com força total novamente. Não, eu acho que é um projeto que impacta toda a região ali, né? Então vale a pena você investir nesse projeto. Muitos dos meus clientes falam, eu brinquei no Golden Tours, eu lembro do Golden Tours, quando vai voltar o Golden Tours? Então, essa é uma cobrança que eu tenho constantemente. E aí, nessa minha viagem, nessa vida de dentista itinerante aí, eu acabava ficando sem tempo para estar parando para organizar, né? Mas agora eu estou com uma agenda mais tranquila e a gente vai conseguir colocar em prática novamente, porque é como eu falo para as pessoas, não é só uma apresentação, é um projeto de educação e promoção de saúde. Ele leva uma mensagem, né? A gente quer levar uma mensagem, a gente quer sensibilizar as pessoas, né? Desde a primeira infância até o idoso, para que ela realmente comece a mudar seus hábitos de higiene, para que ela realmente comece a praticar, né? Para que a gente realmente tenha o resultado que a gente quer, que é a redução dos índices de cárie. Porque não adianta a gente trabalhar, Evaldo, só a parte curativa, né? Não adianta eu trazer para a Barreirinha, eu falei para ti que tinha 15 dentistas, mas não adianta eu trazer para cá 50 dentistas se eu não trabalho educação e promoção de saúde, porque a gente vai estar só curando, a gente não vai estar reduzindo os índices de cárie. Então, a partir do momento que eu educo, que eu sensibilizo, que essa pessoa começa a criar os hábitos de higiene, a gente consegue realmente reduzir esses índices, porque essa criança vai crescer uma criança saudável, né? E ela vai ser multiplicadora de tudo que ela está aprendendo ali durante ela está participando do nosso projeto. Isso é muito válido. Legal. Durante, só para também fazer uma observação, durante o meu período de coordenação também de saúde bucal, eu também fui preceptor dos alunos finalistas do estágio rural em saúde coletiva da UEA. O mesmo que eu fui aluno, eu fui preceptor depois. Então, eu recebi 23 turmas de alunos finalistas do curso de odonto, medicina e enfermagem. E o que a gente fazia? A gente começou a mapear por escolas aqui e fazer esse mesmo levantamento que eu fiz, a gente começou a fazer por escolas para fazer um comparativo, né,
do ano de 2009, quando eu fiz o meu projeto. E a gente conseguiu perceber que esses índices de cárie estavam reduzindo realmente dentro das crianças do projeto. Depois que a gente criou o projeto, houve, de fato, uma redução dos índices de cárie. E assim, a gente conseguiu comprovar em pesquisas mesmo de campo, atuando, fazendo levantamento, fazendo comparativo. Então, cada turma que vinha pegava uma escola e a gente ia comparando os índices com os projetos anteriores. E foi muito mais. Inclusive, uma vez, numa dessas nossas viagens, nós fizemos uma palestra para 5 crianças numa aldeia indígena. Aí, eu lembro que um aluno falou: Poxa, doutor, só tem 5 crianças, né? Eu falei: Pois é, mas nós viemos aqui para educar e promover saúde. Se dessas 5 crianças, uma criança começar a praticar o que a gente está ensinando aqui, a gente conseguiu o nosso intuito, que é promover saúde. E essa criança, com certeza, vai ser multiplicadora e vai crescer com os hábitos de higiene também e vai ser um adulto saudável. Legal. Agora eu quero falar, sabe de quê? Do garantido caprichoso. Nós estamos ainda no mês de junho, né? E aí a gente sabe que há uma grande movimentação na região onde você está aí. Eu falo ali do Baixo Amazonas, né? Ali de Manaus, Santarém, até Belém. E o Brasil inteiro, na verdade, né? Estamos falando a nível Brasil, mas muito forte nessa região para, para a cidade de Parintins, que é uma festa muito bonita. Para quem não conhece, é onde tem um folclore maravilhoso, que é uma espécie de dança, né? Vamos dizer assim, entre o boi garantido e o boi caprichoso, né? É uma disputa. Então, eu queria saber como é que fica, voltando para a odontologia, os atendimentos nessa região, já que, que os municípios se encontram em Parintins. Então, é o maior espetáculo a céu aberto do mundo, né? É como se fosse uma ópera. Os bois eles duelam ali dentro de uma arena chamada Bumbódromo, né? Onde ficam em torno de 20 a 30 mil pessoas, enquanto o caprichoso se apresenta, o garantido fica parado e vice-versa. São 21 itens que concorrem e é uma festa assim, é um espetáculo cinematográfico assim. Eu sou daqui desde 2012 que eu vou todos os anos sem perder nenhum ano e todos os anos eu ainda me impressiono com a grandiosidade da festa, com o espetáculo que é apresentado ali. Realmente é impressionante, é cinematográfico, é surreal o que é apresentado ali. Mas assim, voltando para a odontologia, por exemplo, na clínica de Parintins, uma semana antes a gente já para, 5 dias antes já para o atendimento, porque as ruas ali, a clínica fica muito próxima do bombódromo e a gente fica, as ruas ficam fechadas, cheias de alegorias, o trânsito fica caótico, porque é uma cidade pequena, que recebe mais de 100 mil turistas nesse período, então imagina como ficou o trânsito, né? Então, as escolas param. Então, particularmente a clínica que eu atendo também, ela para, a gente entra em recesso. Algumas clínicas funcionam lá, mas nós particularmente paramos porque a região que a gente trabalha fica praticamente impossibilitada de nossos clientes chegarem até a gente. E muita gente deixa de ir para o dentista para deixar o dinheiro guardado para passar o festival, viu? Troca o dentista pelo festival. Eita, menino. Ó, então aqui, eu conversei com o doutor Ângelo Maclouf, que é lá do estado do Amazonas, especificamente ele fica ali na cidade de Barreirinha, né? Ali no Baixo Amazonas. Falou um pouquinho da experiência clínica dele, falou um pouquinho do boi dentuço, né? Que é a parte social. Falou muita coisa boa aí do que acontece, das dificuldades que ele tem na região ainda, mas que isso com certeza vai ser superado. Ó, parabéns para ti pelo teu trabalho, tá bom? Eu sou fã, eu vejo algumas coisas, né? Vejo aí as tuas redes sociais diariamente, eu vejo a seriedade, né, do teu trabalho e como
você faz isso com amor, né? Isso é muito importante. Então, quando eu falei, eu lembro daquela história do faltar energia, mas realmente ele saiu ali e deixou assim, não tem o que fazer, então vou conversar, vou brincar, vou achar graça aqui, porque realmente não tem o que fazer, bora aguardar retornar. Parabéns pelo teu trabalho, tá bem em revista no Nordeste aqui, sempre à sua disposição, um podcast, para que você possa trabalhar e também trabalhar conosco e também trazer informação para esse nosso público. Paulo, muito obrigado a toda a equipe da revista Odonto Nordeste. Como eu falei no início, para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? Falando um pouco da minha experiência, falando do projeto Bodentuço. Também, como eu falei, hoje eu estou exclusivamente no consultório particular, né? E apesar de todas as dificuldades, apesar de nós estarmos a 400 quilômetros de Manaus aqui, eu estou sempre buscando me qualificar, trazer coisas novas. Já participei de cursos que você ofertou, né, Walter? Sim, Futuramente sim, faremos mais parcerias, mais cursos aí, porque isso, eu estou sempre buscando atualizações, né? A odontologia está em constante evolução, a gente sabe, e a gente não pode ficar parado. Não é porque eu estou distante ali de Manaus, que eu vou me eximir. Então, os meus clientes aqui de Barreirinha, de Parintins de Boa Vista, sabem que eles podem contar comigo, que eles sempre vão ter as melhores técnicas disponíveis aí para eles, tá? E mais uma vez, só te agradecer, Valdo, tá? Foi uma honra muito grande falar um pouco da minha trajetória é, nessa região do Baixo Amazonas, né? E é isso, deixando meu abraço, todo o carinho aí, a amizade que a gente conquistou aí durante esse curso que eu participei com você. é isso aí. Falei aqui com o Dr. Ângelo McLough, né? A gente falou muito sobre a atuação dele no Baixo Amazonas. E olha só, fica ligado aqui no nosso YouTube e também nas nossas redes sociais da Odonto Nordeste, que tem muita novidade boa. Lembrando que quem quiser baixar gratuitamente a revista Odonto Nordeste é no www.nsfpublicações.com.br. Lá você vai encontrar da primeira edição até a 43ª, que foi a última, e agora a partir de julho e agosto vamos entrar com a 44ª. Então, você que tem interesse em odontologia, na área da saúde, né? Você, por favor, baixe lá o seu exemplar, tá bem? E nos siga sempre nas redes sociais, no @_ Odonto Nordeste. Tá bom? Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço.